Natal. O meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o promotor da Vara de Infância e Adolescência e Juventude, Marcos Aurélio de Freitas. Foi a pedido dele que a Justiça do Rio Grande do Norte estabeleceu a intervenção no sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte, antigamente administrado pela Fundac e agora, até agora, administrado pela Fundase. Foram 5 anos de intervenção, era um caos antes e agora a gente vai fazer um balanço do trabalho feito ao longo desses 5 anos. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes. O balanço é positivo? O balanço é extremamente positivo. Eu gosto de dizer, aí lembrando o filósofo Edmund Burke, que ele dizia que quem não conhece, quem não aprende com sua história, está condenado a ter que repeti-la. Eu acho que o nosso grande desafio é não repetir um passado recente tão cruel, tão desumano, como que passou a Fundase, que em 2012 teve uma interdição total do SEDUC Pitimbu. Eu acho, só para o leitor, para o ouvinte entender, o SEDUC Pitimbu eu acho que representa simbolicamente o que a Alcaçuz representou para o sistema penitenciário. Ele foi o ápice de uma crise gravíssima do sistema socioeducativo, todas as unidades do Estado interditadas, uma ociosidade total. Só para contar dois casos emblemáticos que, se não fossem trágicos, seriam cômicos. Nós vencíamos à época situações em que o adolescente, ele responsabilizado para cumprir uma medida em Mossoró, no antigo SEDUC Mossoró, ele já contactava um taxista, porque no dia que ele chegava, ele pulava o muro e já voltava para Natal e pagava o taxista com os produtos dos atos infracionais. Nós vemos situações em que, apesar de uma licitação enorme de cadeados, os cadeados eram de uma qualidade tão ruim que se colocava parafuso. Isso foi objeto de relatórios gravíssimos do CONANDA, do CNMP, do CNJ, da Secretaria de Direitos Humanos, Comitê de Tortura, colocando o Estado do Rio Grande do Norte como o pior sistema socioeducativo do país naquela época. Para quem não conhece, o SEDUC Pitimbu fica ao lado do PEP de Parnamirim, então ao lado de um presídio aqui na região metropolitana de Natal. E o SEDUC Pitimbu, como bem disse o Dr. Marcos, era a principal unidade desse sistema socioeducativo. Então o caos era tão grande que precisou de intervenção. E eu lembro que aí eu já entrevistei o Dr. Ricardo Cabral muitas vezes, e foi o interventor durante boa parte desse período. Frota de carros, por exemplo, de 40 carros, apenas 2 funcionando, porque os demais imprestáveis, sem pneus, sem fornecedores que não recebiam, cabide de empregos na Fundac. Então, era um caos mesmo, né, doutor Marcos? Caos total, interferência política muito forte, incompetência administrativa, gerencial, papel higiênico, materiais de higiene eram adquiridos por cotas dos servidores da Fundase. Não havia contratos, não havia investimentos mínimos. E aí, a partir daí, gerou a necessidade de uma medida que é extremamente drástica para o judiciário, o sistema de justiça tomar, que é uma intervenção judicial no órgão público. Eu digo muito, essa medida foi tomada... Ela foi inédita, doutor Marcos? Foi inédita. Nós tínhamos exemplos de intervenções judiciais em entidades privadas e em órgãos em que já se sabia que eles seriam extintos. Esse é o grande diferencial. E nós tivemos ativa, meios, mas órgãos que se via que não tinham viabilidade de continuar. Essa intervenção, ela tinha essa diferença. Era uma intervenção numa fundação essencial para o Estado e que precisava ter começo, meio e fim. Era preciso assumir naquele momento a gestão a partir de uma indicação judicial, de um acompanhamento judicial, mas além disso era preciso reformular, reestruturar completamente a entidade e todas as suas unidades, e era preciso devolver para o governo. Que é o que está acontecendo hoje, com o fim da intervenção, a retomada da gestão de todo o sistema para o governo do Estado, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria também deixar pontuado aqui na nossa conversa o desestímulo dos servidores naquela ocasião. Era um grande cabide de empregos, a Fundac, o sistema tinha isso, e os servidores extremamente desestimulados, né? Extremamente desestimulados, uma folha de pagamento enorme, mais de 1.000, chegou a 1.700 servidores para uma unidade sede, 8 unidades, ou seja, muitos servidores cedidos,
muita interferência política no sentido de encaminhar para outros locais, porque há uma dificuldade com o sistema socioeducativo, as pessoas não querem trabalhar no sistema socioeducativo, um preconceito. Então, muitos servidores cedidos, a gente precisou haver a devolução, houve um número de aposentadoria muito grande, de pessoas que há 30 anos estavam fora da fundação, eram vinculados à fundação. Tiveram que voltar. E nas unidades faltando pessoal, faltando trabalho, ociosidade muito grande, motins, rebeliões, uma coisa muito frequente naquela época. E a partir daí foi necessário o ajustamento dessa ação, e aí o balanço realmente é muito positivo. Nós tivemos realmente uma recuperação total das unidades. Houve criação de unidades, houve ampliação e reforma de unidades. O SEDUC Pitimbu mesmo, ele estava totalmente interditado porque não se conseguia abrir 36 vagas. Hoje tem 72 vagas. Dobrou. Né? Só para ter uma ideia, na época da intervenção, o sistema funcionava com 70 vagas, porque assim, o nível de desestruturação foi gerando interdições. Então todas as unidades estavam parcialmente e o Pitimbu totalmente interditado. Hoje são quantas vagas no sistema? 347 vagas, mais de 500%, 400, 500% de vagas que foram recuperadas durante esse período. E são 3 regimes, né? Tem o que é do internato, né? Internação provisória e a semi-liberdade. Certo. E o sistema todo não funcionava como um todo. Havia, inclusive, mulheres misturadas com homens aqui em Natal, né? Isso foi separado também, né? Diógenes, o ouvinte, era tão grave, isso gerou consequências tão graves que eu diria que esse estado de coisas gerou, primeiro, desmoralização do sistema de justiça. Porque o sistema de justiça responsabilizava um adolescente que deveria estar privado de liberdade e não se tinha onde colocar, porque as unidades estavam interditadas. Isso gerava, por outro lado, um sentimento no adolescente de que não havia responsabilização. Então isso gerava um recrudescimento, um aumento da violência. Tá, e você citou o exemplo de Mossoró. O camarada ia para Mossoró, já contratava o táxi para pegar ele, porque ele ia fugir no mesmo dia. E outra consequência grave, a primeira vara da infância à época fez levantamentos de um aumento enorme à época de mortes de adolescentes. Então, nós investigamos, inclusive, indícios fortíssimos de extermínio de adolescentes. E houve redução nessa. E houve uma redução drástica. É só imaginar que quando não tem justiça, quando a população, o sistema de segurança percebe que apreende e não é responsabilizado, isso favorece o quê? Justiça com as próprias mãos, justiça privada. Então nós vivemos realmente uma situação do mais absoluto caos, que precisou ser recuperado. A prova tão grande dessa recuperação é que foi necessário acabar, extinguir, terminar com aquela realidade, até pela questão simbólica. Ela se chamava Fundac, porque era a Fundação da Criança e do Adolescente. Ela vinha de uma época em que a Fundação atuava com criança. Os serviços de acolhimento, uma época passada. Creches. Também, né? E há muito tempo a Fundação só tinha como meta e como necessidade de atuação com o adolescente que pratica arte infracional. Então, durante esse processo, foi necessário, inclusive, uma reestruturação legal. Uma nova nomenclatura também. Ou seja, deixou de existir a antiga Fundac e passou a existir hoje a Fundase, com a nova estrutura administrativa. Fundase é Fundação de Atendimento Socioeducativo. Fundação de Atendimento Socioeducativo, justamente ressaltando a missão específica, que é atuar com adolescente que pratica o ato infracional, que está cumprindo uma medida socioeducativa. Além da estrutura física, das unidades, da construção de novas unidades, também foram criados uma série de serviços educativos, de qualificação, parcerias, por exemplo, com instituições, federações, tanto do comércio como da indústria, né? A gente pode ressaltar vários, ou seja, do ponto de vista da educação, houve processo seletivo de professores, não havia serviço educacional. Existe um projeto hoje sendo desenvolvido em todas as chamado Reeducarte, que é com a Fundação Zé Augusto, que foi proporcionado pela intervenção. Que na verdade nós temos oficineiros, artistas que estão indo às unidades desenvolver trabalhos nas diversas áreas, pintura, grafite, enfim, uma série de áreas. Nós temos um convênio no Pitimbu com o Sistema S, onde já houve curso de garçom, já houve curso de customização de camisetas, de presentes na época de Natal, ou seja, cursos profissionalizantes sendo realizados durante esse período. E aí eu vou lhe perguntar, dá para recuperar esse jovem infrator, esse menor infrator dentro desse sistema? Sem nenhuma dúvida. Assim, eu digo muito isso. O Brasil
precisava experimentar o funcionamento de um sistema socioeducativo. Nós temos hoje muitas dificuldades, porque é um sistema complexo, e nós no Rio Grande nós saímos do pior sistema socioeducativo do Brasil hoje para ser uma referência. Para ser referência, é verdade. É uma luta complexa, porque nós temos envolvimento de facções criminosas ali presentes. Nós trabalhamos com adolescentes, muitas vezes já com um envolvimento muito grande com a violência. Não dá para recuperar todo mundo, aliás, não dá para salvar muita gente, inclusive, né? Mas, a partir do trabalho da intervenção, alguns caminhos estão sendo proporcionados. Nós temos agora em Mossoró um aluno que foi aprovado no Enem, ou seja, egresso do sistema socioeducativo. Ele estava no sistema socioeducativo, onde foi proproporcionada a ele a oportunidade de fazer parte do curso de letras, né? Participar. Isso. Temos alunos que têm hoje, a partir dessa ligação com a cultura, que desenvolvem trabalhos, que hoje encontraram na parte artística uma oportunidade para se desenvolverem. E assim, e tantas outras situações que foram proporcionadas a partir desse trabalho. É lógico que a gente não pode perder de vista que é um trabalho complexo, porque o período que ele passa na fundação não tem como deixar de existir a vivência de violência que ele traz de antes, e também quando ele volta para a sociedade. Então, nós temos uma necessidade muito grande de um trabalho dos municípios também, de acompanhamento do adolescente, do egresso, quando ele sai. E o trabalho também junto com a família, né, doutor Marcos? É importante também que a família esteja junto desse trabalho. As famílias de recuperação desses jovens. Estavam, né, fora, foram recuperados, inclusive os ônibus. Hoje tem visitas regulares das famílias com os adolescentes, eles estão presentes. Houve uma recuperação administrativa muito forte. Mas, de hoje, é muito importante a gente colocar o seguinte, até para pontuar, que na verdade a intervenção está terminando agora, mas o processo... Ela foi homologada, esse encerramento, na última sexta-feira. Na última sexta-feira. Estamos aguardando apenas as intimações para que chegue Chegou o diário oficial isso? O fim da não, até ontem não tinha sido não tinha sido feita a intimação, a gente está aguardando hoje, mas na verdade o governo vai ter 5 dias para montar a sua equipe, mas é muito importante pontuar esse aspecto, ou seja, a intervenção ela é um meio. A finalidade é o reordenamento total do sistema socioeducativo estadual. Até o presente... Mudança de paradigmas, né? Isso. Abraçar uma nova realidade, né? Cumprir a lei. Ou seja, nós temos hoje uma lei, que é a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A grande missão da intervenção foi pegar essa lei, colocar debaixo do braço e implementar essa lei. Esse processo foi árduo, vitorioso na avaliação do Ministério Público. Nada saiu da cabeça de ninguém, da boa vontade de ninguém, mas apenas do cumprimento da lei. Queria fazer um registro aí para o trabalho do interventor, doutor Ricardo Cabral, da equipe que o acompanha. Ele fez questão, inclusive, de fazer um elogio a todos os servidores agora, no momento que ele está saindo. Ou seja, 85% da equipe é do quadro efetivo da Fundação. Aliás, você estava lembrando o nome de Ricardo Cabral, mas em todos os momentos que eu entrevistei Ricardo, ele sempre fez elogios ao trabalho, a várias mãos, junto com o Ministério Público e a própria Justiça, né? Isso. Doutor Homero, lá atrás, decidiu, e doutor Sérgio Maia, que deu sequência a esse trabalho de intervenção. Né? Porque foi montada uma comissão interinstitucional de acompanhamento da intervenção, com juízes, doutor Zé Dantas, com promotores de justiça, comigo, doutora Sandra, doutor Manuel Onofre, onde a gente acompanhou muito de perto esse trabalho, no sentido de fazer o diálogo, a articulação, produzir esses acordos dentro desse trabalho. Então, esse trabalho, eu queria fazer esse registro também para os servidores, porque na hora que os servidores entenderam que esse era um trabalho de recuperação da instituição, que a instituição da qual eles pertencem estava indo para um caminho muito ruim, e eles conseguiram resgatar essa instituição. Hoje ela é um modelo, muita coisa precisa ainda ser feita, mas ela hoje funciona adequadamente a nível de país. E agora nós chegamos num outro momento, o momento em que hoje a gestão política tem condições, já houve a reestruturação e as bases desse novo sistema já estão postas. E é isso, porque uma grande interrogação surge com o futuro, sobre o futuro da Fundase, futuro de todo esse sistema socioeducativo. O que é que o senhor aguarda e quais os compromissos assumidos pelo governo a partir de agora? É isso que é importante a gente pontuar. Desde a transição que nós estamos discutindo com o novo governo, porque a intervenção ela terminava 31 de dezembro e foi prorrogada até 31 de janeiro. E houve prorrogação lá atrás também, né? 4 prorrogações por conta do tratamento, da necessidade. E nesse momento nós temos uma discussão muito forte, envolveu 7 secretarias,
mais de 10 autoridades com o governo e, em comum acordo, chegamos à conclusão que é o momento da gestão política, que é o local natural, reassumir a fundação. Mas não reassumir, vamos dizer assim, simplesmente recebendo a fundação sem parâmetros. Nós firmamos um acordo muito amplo, que envolve obrigações de educação, que envolve um concurso público agora para 2020, obrigações relacionadas com orçamento, com um decreto que regula a participação da segurança pública no sistema socioeducativo, assinatura e disponibilização da segurança externa e as escoltas. Envolve também a manutenção desses projetos como o Reeducarte da cultura, ampliação da profissionalização, uma série de medidas a lista é grande, complexas, e que permitirão, primeiro, um norte para a nova administração, para a nova gestão, mas mais do que isso, uma oportunidade para que o sistema de justiça possa controlar também de forma mais objetiva, porque o nosso papel agora, eu digo muito que esse processo todo, ele mostrou uma nova forma de fazer política, porque é política pública mesmo, é implementação, é com técnica, foi com profissionalismo, mas também uma nova forma de fazer controle. Porque nós deixamos... Vocês aprenderam também muito, né? Deixamos o Ministério Público aprendeu muito, a própria Justiça, na condução de todo esse trabalho, vocês aprenderam também muito. Deixamos de ser apenas pedra, apenas apontar, estivemos junto, acompanhando, participando, não na gestão, mas contribuindo com algumas dificuldades, com a comissão, acompanhando, dialogando com o governo do Estado, participando desse processo. Então eu pontuo muito isso. É uma coisa não tão comum do ponto de vista do sistema de justiça, do controle. Nós não nos limitamos a entrar com a ação, nós participamos do processo e nesse momento agora o nosso papel volta a ser um papel muito mais de fiscalização, de acompanhamento, de negociação, de diálogo, mas principalmente de exigir mesmo e acompanhar para que nós não voltemos ao caos. Voltemos ao caos. Não haja essa possibilidade do nosso Estado ter sido visto de uma forma tão ruim. Eu queria, nesse final da entrevista, agradecer a presença do Marcos Aurélio, que é promotor da infância, da juventude aqui no Rio Grande do Norte. Parabenizá-lo pelo trabalho, porque ele juntamente, o doutor Américo, o doutor Sérgio Maia, juízes, e Ricardo Cabral, que foi o interventor desse processo, eles fizeram esse trabalho exitoso, 5 anos, e é assim que a gente deve trabalhar com as instituições. As instituições, uma não deve ficar acusando a outra, não. Devem se juntar, cada um dentro do seu papel, e melhorar o funcionamento da nossa sociedade. Isso foi feito no sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte, que sirva de exemplo para outras áreas. Obrigado, doutor Marcos, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Jorge, agradeço a todos, deixando o sistema aí superavitário, com mais de 2 milhões em caixa. Sobrou dinheiro em caixa, né? Para essa gestão. E aí a nossa expectativa, a nossa esperança é que com a nova equipe que vai chegar agora nesses próximos dias, a gente possa ter uma continuidade e uma ampliação, um aprofundamento desse trabalho para que ele se torne efetivamente consolidado e definitivo. Parabéns. Olha, você acompanhou no Jornal 96, o ministro da Educação disse que errou ao pedir gravação de crianças cantando o hino e slogan de Bolsonaro. A Assembleia Legislativa ratifica decreto de calamidade financeira do Estado. O Ministério Público pede bloqueio de 9,5 milhões de reais por mês do governo para a segurança pública. Policial militar reformado é morto após ser atingido por 9 tiros na Cidade Alta. PIB recua 8 anos e ratifica empobrecimento do brasileiro. O FRN lança edital para vagas residuais com 217 oportunidades. Jornal 96 vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem Fé na Vida com o Padre Francisco Fernandes. E eu volto amanhã no Jornal 96. Tchau.